Então, primeiro é importante a gente entender o que é o desapego. Desapego é quando nós superamos o nosso apego ao nosso desejo. Desejo pelo quê? Pelas coisas, pelas pessoas, pelos conceitos, por algumas emoções e alguns sentimentos que nos aprisionam. Então, o apego, ele não envolve apenas a parte material, como coisas e pessoas, mas também envolve a parte espiritual, como as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, desapego é o entendimento de que as coisas que podem ser tiradas de nós em qualquer momento realmente não nos pertencem. Então, todas as coisas que podem ser tiradas de nós não nos pertencem de uma forma verdadeira. Então, o desapego, ele traz esse entendimento. E o desapego, ele está ligado a uma visão mais ampla da vida e é considerada também uma virtude. Enquanto que o apego pelo nosso desejo é a fonte de muitos dos nossos sofrimentos emocionais. Então, nós devemos aprender a desejar algo sem ter apego? Exatamente isso. Nós precisamos aprender a desejar algo sem ter apego. Como fazer isso? Até lembrar que existe uma frase bastante interessante que eu vi em alguma postagem. Dizia algo parecido com isso. O que tiver que ser nosso, ou o que tiver que estar conosco, Deus ou o universo farão com que cheguem até nós. Mas quando nós queremos antecipar algo, devido à nossa ansiedade, por nós não termos paciência para esperar o que a programação divina estabeleceu para nós, aquele momento em que nós queremos apressar o relógio do tempo divino, a nossa tendência é termos dores e sofrimentos emocionais, porque tudo tem o seu tempo para acontecer. E as coisas começam a acontecer depois que nós temos o aprendizado, depois que nós temos o entendimento. Mas enquanto nós não tivermos o aprendizado e o atendimento, as coisas não acontecem. Eu percebi isso das vezes que eu ficava desempregado e eu ia fazer uma entrevista. Então, quanto mais apegado eu ficava ao cargo, mais difícil era a minha interação com as pessoas que estavam me entrevistando. Parecia que a entrevista não fluía de forma natural. Então, certa vez eu fiz uma entrevista para um cargo que se encaixava perfeitamente no meu perfil profissional. Só que devido ao meu apego àquele cargo, que ele se encaixava exatamente para mim, eu fiquei com apego àquele cargo e eu travei no momento da entrevista. Naquele momento da entrevista em que ela tinha que ser feita em inglês. O meu inglês travou completamente. E das vezes que eu ia fazer a entrevista sem o apego ao cargo, confiando que a posição correta apareceria para mim, eu ia melhor naquela entrevista. Então não significa que eu conseguia o cargo, porém eu sabia que a posição correta, na empresa em que eu deveria trabalhar, essa oportunidade iria aparecer. E como sempre, em cada uma das entrevistas, apareceu essa oportunidade. Então, para isso, é importante que nós tenhamos algum conteúdo, alguma experiência para oferecer. Porque uma das perguntas que me faziam nas entrevistas é: o que você tem para contribuir com a nossa empresa? Então, nós precisamos ter alguma coisa para contribuir, para que a pessoa possa nos contratar. E isso nós podemos trazer também no nosso nível pessoal. O que nós temos a contribuir com a sociedade em que nós vivemos, na família em que nós vivemos, o que nós podemos contribuir. Então é um ponto importante para que nós possamos refletir, porque cada um de nós tem algo a contribuir na família e também na sociedade.